Graça e paz, irmãos. Amém? Se você vê alguém sozinho, por favor, faça companhia, sente ao lado desse irmão, dessa irmã. Deixe ela sentir o amor de Deus através da sua vida. Silêncio. Deus vai falar. É uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que fala sobre uma revoada de anjos que sobrevoam a terra, dizendo: silêncio, Deus vai falar. E uma a uma as pessoas vão se aquietando, vão parando de fazer aquilo que estão fazendo. As crianças nas escolas vão sendo acomodadas para ficar quietinhas, os professores param de dar aula, nos hospitais as coisas vão cessando, apenas aquilo que é necessário é feito. As empresas encerram seus expedientes, as lojas vão fechando, dos shoppings, todas as lojas, comércio, tudo vai parando. Um silêncio absurdo, como nunca se viu antes, toma conta do mundo. Então, de repente, um bebê, uma criança começa a chorar. O motorista da ambulância que estava perto, ao ver isso, acha que dá tempo então de chegar até o hospital com o seu paciente e começa a andar. E todos que estão perto veem que um ou outro começa a se movimentar e começam a voltar a fazer aquilo, dizendo: acho que dá tempo de terminar o que eu estava fazendo. Tudo começa a voltar ao normal, o trânsito, tudo, aquele barulho novamente começa a tomar conta do mundo, e os anjos vão embora e Deus não falou, e termina a crônica. Será que está certa essa crônica? É preciso silêncio para que Deus fale? A palavra do Senhor nos fala de uma revelação progressiva de Deus, do grande eu sou. Ou numa tradução mais correta, segundo alguns estudiosos, é eu serei o que serei. Na criação, Ele é o Criador. Quando o seu povo vivia na escravidão, Ele é o libertador. Quando este povo vaga pelo deserto, Ele é uma nuvem que os guia durante o dia e uma coluna de fogo à noite. No Monte Sinai, Ele se revela como o único e verdadeiro Deus ao qual o povo deveria adorar. Quando o templo fica pronto, Ele passa a habitar no lugar santíssimo, pois Ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo, diz a palavra do Senhor, simbolizando a sua perfeição. A maneira como Deus se revela faz parte do seu plano para salvar a sua criação do pecado. Pecado que fez a natureza do homem ser uma natureza rebelde. A história de Jacó, quando nós lemos que Jacó lutou durante toda a noite com Deus e venceu, representa essa nossa natureza rebelde que se recusa a se humilhar, a se curvar diante de Deus, a se prostrar diante de Deus e se render à sua vontade. E no tempo oportuno, Deus se manifesta por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, você pode abrir. Esse versículo está em João capítulo 1, versículo 29, mas nós vamos ler João capítulo 1, versículos de 1 a 5. Evangelho de João, ou São João, né, como antigamente se dizia. Capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pai de amor, Deus eterno e poderoso, nós clamamos e pedimos que o Senhor permita ao Teu Espírito ministrar a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã, para que possamos crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus, sair daqui transformados,
com o desejo de viver na prática este evangelho, Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. O evangelho de João é diferente dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos e eles apresentam um relato do ministério e da vida de Jesus. Eles têm muita coisa em comum e são quase como uma biografia do ministério de Cristo. João, pelo contrário, João é diferente. Ele não tem muitos relatos sobre o ministério de Jesus, mas é um evangelho mais teológico. Ele tem a finalidade de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso, João apresenta Jesus como o verbo, como a palavra, como o logos que se fez carne. E ele está escrevendo de forma teológica e até filosófica, apesar de muitos dos seus leitores serem analfabetos. Mas ele escreve para judeus e para gregos, mostrando que Jesus é a resposta fundamental para as questões da vida. Ele é a palavra por meio do qual tudo foi criado e por meio do qual tudo existe e é sustentado. João possivelmente também está tentando combater ou escreve para combater qualquer tipo de gnose ou de ensinamento que nega a divindade de Jesus. E por isso ele usa a palavra verbo ou logos, porque assim ele consegue conectar tanto com judeus quanto com gregos, com gentios. Logos era usado pelos gregos como referência ao princípio racional que governa todas as coisas. Os filósofos diziam que o que estava por trás do mundo, a substância que sustentava o mundo, era chamada de logos. Então João mostra para os gentios, para os gregos, que logos é Cristo. Ele é a resposta, Ele é o significado da vida, é Ele que sustenta todas as coisas com seu poder. E para os judeus, eles usavam essa palavra como referência a Deus, então João está mostrando que Jesus é Deus no sentido mais pleno. Pois este verbo estava com Deus, era Deus e estava com Deus no princípio. O que era no princípio, quando Deus falou, vocês não precisam mais ficar tentando descobrir o que é, tentando ficar imaginando, deduzindo o que é. Ele está diante de vocês, é Jesus, e vocês podem apalpá-lo, vocês podem pegar nele. No princípio, Deus, Elohim, usa uma palavra, irmãos, para criar todas as coisas. Essa palavra é pura energia, é pura força, é puro poder. Mas ela é viva, é o verbo que se fez carne e que passa a habitar entre nós. Ela não é um som, não é uma série de letras, mas uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. Este verbo pronunciado por Deus é uma pessoa, está ao lado do próprio Deus, mas não é diferente de Deus, porque Ele também é Deus. João está nos levando para o início da criação, para o Gênesis, onde você pode ver ou podemos notar a Trindade criando todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, você tem Deus, você tem o Verbo e você tem o Espírito. Esse mistério da Trindade ao qual a igreja iria se debater depois, e falado de forma tão paradoxal aqui, João está dizendo, Jesus é o Filho, o Verbo totalmente unido com o Pai, e ao mesmo tempo distinto dele, mas não se trata de dois deuses ou de muitos deuses, mas de um único e verdadeiro Deus, vivido na forma de três pessoas, no qual o Filho é uma delas, é o Verbo vivo. Isso define de antemão como deve ser o meu e o seu relacionamento com Deus, como deve ser o relacionamento da criação com Deus. O Verbo vivo requer ser ouvido, requer ser obedecido, ele requer fé e confiança e obediência por parte da sua criação. Pois é por meio dele que eu e você existimos. É por meio dele que eu e você podemos viver, porque ele é que nos sustenta. E essa não é uma frase de João como uma mera especulação, mas uma declaração de uma verdade absoluta. Todo o universo foi criado por Jesus e não existe uma única esfera que ele desconhece. Não à toa a palavra diz que Deus criou todas as coisas, todas as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Ele conhece tudo e vai chamar cada um de nós pelo nome também. Logo no início deste evangelho de João,
Jesus é mostrado não como Messias apenas de Israel, mas como mediador da criação, que desde os primórdios se relaciona com a criatura. Diferente da crônica, onde Luiz Fernando Veríssimo diz que é necessário haver silêncio, que é necessário que haja ordem, que tudo tem que estar perfeito, e é assim como nós muitas vezes imaginamos, para que a criação possa ter contato com este Deus, para que Deus possa se relacionar com esta criação. João diz que o verbo se faz carne em meio ao caos causado pelo pecado e passa a viver entre nós. Ou havia silêncio quando Jesus nasceu? Ou as pessoas não continuavam fazendo, vivendo e fazendo tudo aquilo que elas queriam? A ceia do Senhor que nós vamos celebrar hoje é um exemplo disso. Quantas vezes pessoas, irmãos e irmãs, e até mesmo eu já fiz, deixei de tomar a ceia porque eu estou em pecado, porque eu não estou levando uma vida perfeita, e assim não posso celebrar a ceia do Senhor. Então é melhor nós fecharmos as portas da igreja, porque não existe cristão perfeito. Ninguém poderia tomar a ceia, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. João diz que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso. Então ninguém poderia tomar a ceia. Mas é o que nós imaginamos, é necessário ter uma perfeição, é necessário estar fazendo algo direito para poder celebrar, para poder ter contato com este Deus. Por um lado, essa questão do silêncio, para que Deus fale, porque Deus fala como um sussurro muitas vezes, ou na grande maioria das vezes. É necessário, e o problema não é o barulho à nossa volta. Não é o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo aqui dentro, na mente e no nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos com a mente tão agitada, tão cansada, que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu sei bem o que é isso, porque temos passado por um problema bem difícil de lidar. E eu percebi como a gente se deixa tomar por isso. Você acorda pensando no problema, você vai tomar banho pensando no problema, você almoça pensando no problema, você vai dormir pensando no problema, e aquilo não sai da sua cabeça. E como é que Deus vai falar com uma mente tão agitada assim? Quem está participando dos grupos familiares, novamente, o incentivo você a participar, o material tem ajudado muito. Ele traz um treinamento para a alma, onde um deles é dormir, outro é contemplar a criação, outro treinamento para a alma é o silêncio, a solitude, que tanto faz falta para nós hoje, que temos essa mente cansada, agitada, e não conseguimos ouvir o sussurrar do Espírito Santo. Mas se você ler a sequência do Evangelho de João, você verá que Jesus andou em meio ao lixo, que Jesus andou em meio ao caos, à confusão, à agitação. Ele mal começa, seu ministério, onde ele está numa festa de casamento, onde possivelmente, a festa durava, se eu não estou enganado, 7 dias, alguém pode me corrigir se eu estiver errado. Então possivelmente o pessoal já estava mais para lá do que para cá, e é ali que Jesus está, e ainda transforma a água em vinho. Quando ele entra no templo, você vai acompanhando o Evangelho de João, você vai vendo esses relatos, quando ele entra no templo, o que ele encontra? As pessoas contaminando a casa de oração, a casa do Senhor, cambistas, gente vendendo coisas, o negócio virou um comércio lá dentro. Eu não consigo deixar de imaginar aquelas galinhas, pulando para lá e para cá, porcos e um monte de coisa. E é ali que Jesus está, não tem silêncio. Depois ele vai e conversa com a mulher, junto a um poço, que não é lugar de homem. Ele está falando com a mulher, que para piorar é samaritana, e que para piorar é adúltera. E ali ele está. Depois ele vai para onde? Ele vai para o tanque de Betesda, junto de doentes e pessoas inválidas e enfermas. E é aquela confusão, porque toda hora que a água se agita, aquela muvuca toda, porque alguém tem que entrar na água, eu fico imaginando um puxando a perna do outro, um tentando passar na rasteira no outro, porque eu preciso entrar primeiro, porque eu quero ser curado. E ali Jesus está, em meio àquele caos. E o que dizer da ceia do Senhor? Jesus está sentado a uma mesa com um traidor,
com algumas pessoas, né, ou talvez todos, querendo ser melhor um que o outro, querendo ser maior do que o outro, e também todos eles, praticamente, não só Pedro, negaram a Jesus, ou negariam a Jesus depois. A mensagem de João, ela vem ao nosso encontro em nosso mais profundo anseio, irmãos. Em meio à morte, ao caos causado pelo pecado, João nos mostra que o Verbo, que a vida habitou e está entre nós. Nele está a vida e esta vida é a luz dos homens. Toda a escuridão e morte agora causados pelo pecado podem ser substituídos pela vida, pela verdadeira e inesgotável vida, vida cheia de força, cheia de luz, cheia de calor, vida abundante em Cristo Jesus. Não há necessidade de pôr em ordem as coisas para seguir a Jesus. Não adianta, você não vai conseguir colocar em ordem. Há muita coisa em nós que nós não temos forças para mudar. Vem assim como você está mesmo. Não adianta você falar, não, mas eu preciso acertar algumas coisas para depois tomar uma decisão de seguir a Jesus. Você não vai conseguir. Você pode pôr em ordem uma, mas daqui a pouco outra vai estar fora de ordem. E assim, parece que é uma reação em cadeia a nossa vida, né? Quando uma coisa não está bem. Não sei se você já ouviu a teoria das janelas quebradas. Quando uma janela está quebrada, é muito fácil você quebrar as outras. Não sei nem dizer o que é isso, um estudo, eles botaram 2 carros. Um todo quebrado, já contei isso, acho, mas não vale a pena reforçar. Um carro já destruído, com vidros quebrados, lanternas quebradas, num bairro bem violento. E pouco tempo depois, aquele carro foi incendiado, tacaram fogo. Outro carro, eles colocaram um carro em perfeito estado, num bairro mais calmo, mais tranquilo, né, de gente mais rica. E por muito tempo o carro ficou parado e nada acontecia. Então eles foram lá e quebraram uma janela. Em pouco tempo, o carro estava nas mesmas condições do outro. Uma janela quebrada leva a outra. Não procure ser perfeito para seguir a Jesus. Vem como você está. Cansado, sujo, cheio de pecado. Às vezes, sem fé, desanimado. Vem como você está. E deixe Jesus fazer nova todas as coisas. O Verbo eterno, por meio do qual o mundo foi criado, vem com sua glória, revelando este Deus de amor para salvar o mundo. Foi para isso que ele veio. Lucas 19, versículo 10, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Não há necessidade, então, de pôr a vida em ordem. Mas, frente a esta mensagem do Evangelho, uma atitude precisa ser tomada. Ao se deparar com este Criador, ao se deparar com o Verbo vivo, com este Deus, uma atitude é necessária. E essa atitude ou é fé e obediência, ou é incredulidade. Ou você decide de uma vez por todas crer em Jesus e segui-lo, independente do seu estado e da sua condição. Ou você decide negá-lo e rejeitá-lo de uma vez por todas. A mensagem foi registrada e continua sendo pregada para que, crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tenhas vida em seu nome. O grande e poderoso Deus, o Senhor da criação, se importa. Essa é a mensagem de João, essa é a mensagem dos evangelhos. O grande e poderoso Deus, aquele que criou todas as coisas, se importa comigo e com você. E demonstrou isso através do Verbo vivo, enviado a este mundo, assumindo, deixando sua glória para assumir essa condição de homem, de servo sofredor, para que você tenha vida. E vida em abundância. Jesus é o Verbo vivo, irmãos. Todo aquele que crê, diz a palavra, João
capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que creram e receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós queremos celebrar a ceia nesta manhã, mas antes eu quero te dar a oportunidade, não só para aqueles que já não aceitaram Jesus ainda, não tomaram uma decisão por Jesus, mas para você que já fez, mas não tem frente a este Cristo, obedecido, procurado viver este evangelho na prática. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em especial nós agradecemos, Deus, porque o Senhor não nos abandonou. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas transgressões, e o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Jesus assumiu a forma humana, passou a viver entre nós, viveu em meio a todo este lixo, a todo este caos, para revelar a sua glória, para revelar o seu amor, para redimir a cada um de nós do pecado. Pai, nós temos dificuldade de entender isso. Nos falta fé muitas vezes, nos falta entendimento, nos falta sabedoria para entender a grandeza desta revelação contida na Tua palavra, que fala deste verbo vivo que estava lá no início contigo, e que por meio dele, da força, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou, para vivermos uma vida ao seu lado. Mas fomos afastados de Ti, da sua presença por causa do pecado. O Senhor então precisa vir a este mundo e se sacrificar por nós. Mas toda a agitação deste mundo, Deus, todo o caos causado pelo pecado, nos impede de ver, nos impede de ouvir, de sentir a Tua presença. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor fez comigo, com os demais irmãos, assim como o Senhor fez com Paulo, e abriu os seus olhos. E aí o perseguidor da igreja passou a ser um discípulo, passou a ser um apóstolo, passou a ser aquele que anuncia as grandezas daquele que o tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu peço que o Senhor faça o mesmo conosco, não somente com aqueles que ainda não decidiram seguir a Jesus, mas com todos nós que já decidimos, mas que não estamos vivendo uma vida de obediência, que o Espírito Santo do Senhor possa transformar a nossa vida, nos dando clareza e entendimento de que este verbo vivo exige uma atitude diferente, uma atitude de obediência a Ele. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa o cálice, o pão, que vamos celebrar a ceia neste momento, Senhor. É apenas um símbolo deste verbo vivo que veio a este mundo, que morreu por nós, que se entregou por nós, e que possamos, Deus, em memória dele, celebrar a ceia, crendo de que ele não permaneceu morto, mas que ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. E queremos celebrar isso com alegria, nessa esperança viva que temos em Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém.